pessoas que não sabem ou desconheciam até então sobre esse tesouro escondido. Que é um tesouro escondido mesmo, né, Clonice? É uma coisa que quando a gente chegou aqui e percebeu, é uma completude. Por que é completude? Porque você estuda ciência, neurociência, você estuda o que está acontecendo hoje do ponto de vista do funcionamento do sistema nervoso central, que atinge diretamente seu comportamento, suas emoções, seus sentimentos, mas você entende que não é só isso, porque a nossa vida é corpo, mente e espírito. Qual é aquele versículo que você fala em Tessalonicenses? Então, Tessalonicenses 5:23. O que está escrito lá? Tá ligado esse microfone aqui da Cleonice? Não tá, não? Som. Tá saindo som agora? O pessoal aí fora Oi, tá ouvindo? agora sim, né? Glória a Deus. Vamos lá. Corpo, mente e espírito. É, Como é que lá é isso? tá. Que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. Nessa ordem, espírito, Por que alma essa e ordem? corpo. Primeiro, Glória a Deus. espírito, alma, ou E mente, corpo. né? E corpo. Por que isso, Cléo? Porque nós somos ser tripartido, de acordo com a Bíblia, né? E nós precisamos, de fato, entender, como o doutor Ulisses fala com frequência para nós, que o mundo espiritual é muito mais real do que nós pensamos. E o mundo que nós vivemos é muito menos real do que imaginamos. Ele fala Uau! assim: o mundo espiritual é mais real do que nós imaginamos. E o mundo em que vivemos não é tão real quanto pensamos. Circunstâncias da vida não é tão real. E ela mencionou algo muito importante. A nossa vida, ela perpassa por esse mundo espiritual, que influencia diretamente no aspecto emocional e físico. E as pessoas têm enfermidades físicas? Têm. E são visíveis, a maioria delas, outras não. Mas existem também dores, enfermidades que são emocionais. E nós tratamos muito disso aqui. Mas sabemos que a origem de muitas dessas enfermidades físicas e emocionais é por falta dessa conexão, dessa comunhão, dessa interligação, desse entrelaçamento entre o homem com Deus, que é a parte espiritual. E nós abordamos isso de maneira muito simples, abordamos de maneira muito natural e fácil de aplicar, porque se não for aplicado também, a gente acaba não tendo condições de ter experiências. E o que nós temos aqui, mais do que nunca, são experiências, né, Clarice? Glória a Deus. Bom, então voltando aqui na app, para quem está chegando, está conhecendo, essa semana vai ser uma semana aberta, viu? Então, se vocês aqui têm amigos, pessoas próximas que gostariam de saber um pouco mais da app, tragam para as aulas de quarta-feira e de sábado também. Lembrando que hoje, quarta-feira, funciona sempre à noite, das 19 às 21 horas, segunda e quarta, ok? E sábado começa às 8 horas da manhã, você vai dar aula aqui, né? Sábado, se Deus abençoar. 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, tá bom? Então a gente segue direto aqui. O que nós fazemos aqui na app? Nós reunimos pessoas interessadas em conhecer o funcionamento do corpo, da mente e do espírito. E como que isso influencia em nosso comportamento, nossa conduta, nossas decisões, nossas escolhas. É o que nós fazemos aqui. Só que nós não abrimos mão de constatar cientificamente como que isso se dá e fundamentar tudo na palavra de Deus. Porque tem um outro texto bíblico que nós lemos sempre aqui, que está lá em Colossenses 2:3, que fala o quê? Em Cristo Jesus estão escondidos todos o quê? os Os tesouros tesouros da da sabedoria sabedoria e da ciência. Então, por que não enxergar a ciência por essa ótica? Que ótica? Amor, perdão, misericórdia, paciência, longanimidade, que também está lá em Gálatas 6, Gálatas 22, 5, 22 5, e 22, 23. que fala desses
desse fruto. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é isso tudo. É tudo isso, é um fruto, é um Glória a benefício, Deus. é uma bênção, Amém. é um sorriso, um glória a Amém. Deus, Glória a fala, né? Deus. Então, a pessoa que vai estudar com a gente aqui na app passa por um período, por alguns meses de transformação individual. Porque tem pessoas que estudam, não é isso, Alex? Para poder buscar o quê? Uma casca de conhecimento, não é isso? Mas essa casca de conhecimento acadêmico, muitas vezes, pode esconder dores, traumas. E a pessoa leva isso para o resto da vida. Aqui não. Aqui nós não trazemos fardo para a pessoa. Nós tiramos fardo da pessoa. Glória a Deus. Para isso são as vivências presenciais, não é? Que é isso aqui. Vivências. E essas vivências têm um conjunto de iniciativas muito bem planejadas aqui dentro da app. Por exemplo, nós temos aulas ao vivo, encontros ao vivo, para abordar sobre vários temas? Sim, nós temos. Existe um calendário na plataforma contemplando tudo isso, todas as atividades do ano inteiro. Agora, além das aulas, dos encontros ao vivo, com aulas, com conteúdos, nós temos outras atividades? Temos. Por exemplo, nós temos aqui nossas monitorias, que são momentos para tirar dúvidas. Então, pelo menos duas segundas-feiras por mês, nós temos um grupo aqui de terapeutas, de professores, que se reúnem com acadêmicos para poder tirar dúvidas sobre aquilo que gira em torno da psicanálise clínica e bíblica. Ok? Existe uma segunda-feira também que nós trabalhamos com a supervisão analítica. Para quem não sabe o que é isso, eu vou resumir. É quando um terapeuta vem para cá para poder falar de um problema ou de um caso que ele não está conseguindo desenvolver com o seu paciente. E aí ele vem pedir ajuda a um supervisor, que é um profissional mais experiente, que vai contribuir para que esse terapeuta dê sequência ao atendimento e alcance êxito, bom resultado no processo analítico, de análise com o seu paciente. Ficou claro isso? Isso acontece uma vez por mês. Ou seja, são casos reais, né, que acontecem em tempo real com os nossos terapeutas formados aqui na app, que naturalmente precisam de ajuda, de supervisão. Então vem um profissional mais experiente e contribui, ajuda e permite que aquela pessoa desenvolva as suas habilidades clínicas terapêuticas. Isso é uma... E você que está chegando hoje, por exemplo, você pode participar? Pode. Imagina, uma vez por mês você participa desse tipo de evento. Imagina daqui a 6 meses, como é que você vai estar? Daqui a 10 meses, daqui a um ano. E tem um evento também que acontece segunda-feira, uma vez por mês, que se chama Casos Clínicos AEP. O jeito da app de fazer atendimentos clínicos. E aí a doutora Cleonice, que está aqui do meu lado, a doutora Cleonice, ela conduz uma entrevista, um bate-papo com terapeutas. E com todos os que estão participando neste momento, online ou não. Exatamente. Por quê? Porque ela traz aqui, onde eu estou, vai vir aqui a doutora Marli hoje. A doutora Marli vai trazer um caso ou mais casos clínicos bem-sucedidos, onde ela aplicou técnicas aprendidas aqui na app, onde ela traz a bagagem, né, a experiência dela como terapeuta, como mãe, como vó, como serva de Deus. Então ela vai trazer hoje aqui uma série de informações nessa entrevista, nesse bate-papo, que pode servir de base, de aprendizado para muita gente que está assistindo hoje. Tanto para poder atender algum paciente lá na frente com algo semelhante ao que vai ser passado aqui, como também para que a pessoa tenha um benefício próprio para si. Assim, digo, de repente ela está vivendo algo parecido em casa. Hoje vai ser falado sobre luto. Terapia familiar. Aí isso é terapia familiar. Aí você que está assistindo hoje, puxa, tem um caso de luto lá em casa. Ou, né, na família de uma pessoa próxima. O que vai ser falado hoje aqui que pode te ajudar a colocar em prática para beneficiar, para ajudar? Aliás, eu até te falo o seguinte, você poderia convidar essas pessoas próximas que talvez estejam passando por essa questão
relacionado ao luto e já passar esse link para ela, para poder assistir isso aqui hoje. Hoje está liberado. Eu acho que é hoje, Wander, quarta e sábado. Vai ser um open, é isso? Open, é um aberto aí um open a app, né? Então vai ser um aberto aí da app aí, para a gente fazer essa aproximação da comunidade com a app. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos cerca de 400 acadêmicos estudando aqui. Nós pretendemos e precisamos trazer mais 400 acadêmicos até o final deste ano, porque nós já estamos aqui, a gente conversa aqui, né? A demanda cresce muito. Se você abrir a tua agenda o dobro, você consegue atender o dobro, ainda falta horário para poder atender todo mundo, né, Clenice? Exatamente. Isso acontece e assim, a gente precisa de mais terapeutas formados aqui. As nossas famílias precisam de mais terapeutas. As nossas famílias, é isso mesmo, porque isso é real, tá? É um primo meu que liga, eu quero falar com o Dr. Wander. É a tia que, eu quero falar com a Dona Marli. Por uma questão de identidade, por uma questão de perfil. Aqui na época nós ensinamos, aprendemos, né? Que nós podemos atender o filho, o esposo. Quem é o melhor terapeuta da esposa? O esposo. O esposo. E do filho? A mãe e o pai. A mãe e o pai. E nós fazemos isso aqui. Nós vivenciamos isso aqui. Só que a demanda é muito grande. Então, hoje nós precisamos de mais terapeutas, formar mais terapeutas. Se a gente levar em consideração o quanto que a profissão psicanalista vai crescer nos próximos anos em função da demanda mundial, se aqui na app nós formarmos 15 mil novos terapeutas até 2025, que é a nossa meta, inclusive, ainda assim nós estaremos em déficit. Você hoje atende, todo mundo aqui que atende, hoje nós atendemos pessoas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Se a gente fosse atender só o pessoal aqui da região sudeste, 15 mil terapeutas seria insuficiente. Quiçá, falando de Brasil, falando de América do Sul, falando de América Central, América do Norte, Europa, África, Ásia, Oceania. É muita coisa. Então, 15 mil novos acadêmicos é uma proposta minimamente razoável para a gente poder contribuir com tudo aquilo que hoje nós temos de acervo, de conteúdo, de material disponível numa plataforma que fica 24 horas disponível para você. Você gostou da plataforma? Você abriu hoje, Alex abriu hoje aqui a plataforma, é um terapeuta que está agora, depois de formado, e agora? Depois que você se forma, você tem aqui um conjunto de outras demandas para terapeutas, para poder dar mais embasamento, né? Mais material, mais experiências. Então, não para. E aqui na app é a pneumaterapia. É diferente de qualquer outra escola de psicanálise. Aqui você tem condição de aprender através da palavra de quem veio antes de Freud. Isso aí. Porque parece até que a gente está trazendo uma coisa nova. Mas, na verdade, o Senhor já trouxe a Bíblia para nós antes. E Paulo traz várias situações de cuidado, né? Lá nas epístolas de Paulo, não obstante os evangelhos também, né? Os evangelhos, João fala tanto sobre cuidados e nós aprendemos isso aqui, né? Obviamente que a base que Freud trouxe para nós sobre a prática clínica, de fato tem um fundamento, é fundamental para nós. Agora, quando você agrega a pneumaterapia, que você não cuida só existe uma mente nesse corpo que influencia neste corpo. Existe um espírito, uma mente neste corpo. A app traz isso para nós. E você falou aí, né? Porque a psicanálise, ela tem sido alvo de estudo sistematizado de 200 anos para cá. Né? 200 anos para cá. Mas o que a Clenice acabou de falar é muito interessante. Porque Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Escreveu um bocado de carta. As obras de Paulo. Que contempla e amplia
aquilo que se estuda hoje de maneira puramente científica, clássica, na psicanálise moderna. Né? E se a gente for trazer ainda a neurociência, está contemplada nas abordagens de Paulo. Só que Paulo traz esse aspecto espiritual, que facilita muito a vida do pneuma psicoterapeuta. Porque aí nós já não dependemos do próprio saber. Glória a Deus. Glória a Deus, que tira um Né, peso da Marli? gente. Não depende só de nós. Nós temos aquele que está vivo, aquele que inspirou Paulo para escrever sobre todas essas fundamentações da pneumapsicanálise, ou dessa psicanálise clínica bíblica. E é isso que vai ser falado aqui hoje. E é isso que é falado nos próximos encontros. E é isso que nós temos nesse conjunto de materiais, apostilas, videoaulas e terapias também. Não é? Bom, então vamos aproveitar. Paulo fala muito sobre aquilo que Salomão escreveu também. 700 anos antes, 1000 anos antes. Né? Você pega, hoje é dia 10, né? Para quem não sabe, nós temos dentro do livro de Provérbios, eu vou chamar de capítulos, tá? Para ficar mais fácil. 31 capítulos, um para cada dia. Então, desde quando nós aprendemos isso aqui na EP, já tem alguns anos que a gente está aqui, todo dia 10, a gente medita sobre o capítulo 10. E aprendemos ou não aprendemos coisas novas? Todos os dias. Aliás, quem lê hoje aqui? A cada mês, né? Quem lê hoje aqui Provérbios 10? Eu Alguém ouço. leu? Eu ouço Provérbios. Você ouve? Eu ouço toda manhã. Excelente. Chamou atenção hoje daquilo que você leu? Tem que ser eu? Não, pode ser. Não tem Você que está online aí, quer participar? Aqui é participativo o nosso bate-papo. Se ninguém falar, eu falo, hein? Tá bom. Começa no versículo 1. O tem filho lá? sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. E eu tinha tocado sobre obediência. E o Elton, na comunhão que nós tivemos antes aqui, ele tocou sobre a palavra. Que o capítulo 10, ele fala sobre palavra, sobre instrução. O filho sábio é o filho que tem a palavra. E por ele ter a palavra, ele é a alegria do seu pai. Estarmos aqui hoje tem tudo a ver com isso, né? Porque a experiência terapêutica de um dos nossos colegas vai trazer para nós instrução que se no momento nós estivermos com o paciente naquela condição, nós já temos uma base, uma orientação. Olha que rico isso. E o versículo 28, que foram os dois que me trazem aqui a esperança. A esperança dos justos é alegria. Eu só fico nessa parte A aqui. A esperança dos justos é alegria. O que uma pessoa que vem até mim normalmente está? Sem esperança. Mas a esperança que traz alegria. É alegria para nós a esperança. Tem que ter para dar. É isso aí, traz alegria, exatamente. E eu tenho meditado neste mês em Romanos, e o capítulo 5 de Romanos fala sobre esperança também. Glória a Deus pela esperança. Então foram esses dois. E a esperança não traz confusão, não é isso? Paulo fala, a esperança não traz confusão. Glória a Deus, Uma casa sem confusão é uma casa que tem o quê? Alegria. Alegria. Que é o que você falou aí, né? A esperança traz alegria. E o filho sábio faz o que com o pai? Dá alegria ao pai. Porque não tem confusão. Né? Então, uma casa sem confusão tem um bom ambiente, tem uma boa estrutura? Tem, não tem? Tem, né? Glória a Jesus por isso. Bom, vamos chamar aqui a doutora Marli para a gente então começar esse bate-papo. Antes, porém, todavia, contudo, entretanto, a gente gostaria de ouvir o doutor Ulisses. Doutor Ulisses, glória a Jesus, hein?
Aleluia. Glória Aleluia! ao Senhor. Boa noite para todos. Boa noite, doutor Ulisses. Boa Estou noite. acompanhando, passo a passo. E vai Glória a ser Boa noite bom, para todos. e vai ser bom o senhor acompanhar, porque o senhor vai dar também uma contribuição depois sobre aquilo que a doutora Marli vai estar trazendo para a gente. Ela vai trazer um caso relacionado a luto. E como é que... Sim, eu sei. Que bom. E como é que tudo isso vai estar se desenrolando aqui, se desdobrando. Vou trazer a doutora Marli, uma bênção, uma serva de Deus. Tem nos Aleluia. ajudado muito aqui. Imagino que todos sairemos daqui enriquecidos com as experiências que vão ser trazidas entre Cleonice e doutora Marli. Por favor. Glória a Vem Jesus. cá, Marli. Bem-vinda! Boa noite, quem está aqui presencial e os nossos queridos que estão à distância. Mas é como se estivessem aqui conosco, né, Cleonice? Estão conosco. Estão. Estão 49 neste momento. Ô, Glória a glória! Deus, glória a Deus. E aqui também a Glória sala a está Deus, bem, glória a né? Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus é bom. Quem é a Marli, gente? Primeiro vamos falar de quem é a Marli. Quem é a Marli? Conta de você um pouquinho, por favor, Marli. Bem, a Marli, sou uma serva de Deus. Deus, assim, me privilegiou por nascer em um lar cristão, mas isso não me isentou de viver situações que realmente, assim, foram grandes desafios e até que um dia o Senhor me trouxe até a EP. Glória a Deus. E a EP na minha vida, eu vejo como assim foi um divisor de águas e Deus assim complementando, foi um complemento de tudo que Deus já havia feito na minha vida. Então, eu sou mãe de 3 filhos adultos e avó de 4 netos, 3 meninas e um menino. Então, glória a Deus que tenho visto aí os meus netos, eles servindo já ao Senhor, e é muita alegria. Então, e servir é, para mim, uma alegria muito grande. Glórias ao Senhor. E aí, um dia, eu gosto sempre de comentar aqui que o Dr. Ulisses fala conosco que nós somos um remedinho exato para aqueles que nos buscam. E é verdade, porque as experiências da Marli abençoam as pessoas que estão chegando até a Marli, né? Então, você, eu, cada um de nós aqui, não somos um rótulo. Nós somos o canal certinho para alcançar aquela pessoa que o Senhor mandou. Não tem repetido, não tem como repetir, porque o Senhor trata cada um de nós com essa subjetividade maravilhosa, né, Marli? Sim. Então, tudo que a gente vai conversar aqui são as experiências que a Marli trouxe naquele caso familiar, na terapia familiar, para aquele grupo de irmãos, né? Que se você já atendeu alguém em caso de luto, pode colaborar conosco aqui também. Esse espaço é para conversa, ok? Vamos lá? Marli, como que foi? A pessoa chegou, alguém indicou, como que foi? O que ocorreu é que uma terapeuta, nossa querida irmã, ela me ligou com uma demanda que, no momento, ela não estava podendo atender por questões pessoais e me pediu para acolher. É uma família que mora no município que eu moro e, então, ficou mais acessível. E aí ela me falou brevemente que era um caso de um luto, uma família vivendo uma situação de luto por suicídio. E eu já estava atendendo alguns casos de luto, apenas um por suicídio, mas uma família, né, havia atendido uma pessoa, né, com uma questão de luto por suicídio. Agora, uma família, e ela me disse, e é urgente. A colega, a irmã que entrou em contato comigo. Quando ela disse é urgente, então eu pedi, por favor, passa o meu contato e peça que entrem, fale comigo para nós ajustarmos um horário. E assim foi feito. Alguém aqui já passou por uma situação semelhante? De ter alguém que cometeu suicídio perto de você? Se você já viveu isso, se você vive isso, você hoje
vai estar ganhando, glória a Deus, né, Marli? Glória a Com Deus. essa experiência tão desafiadora, que não obstante o sofrimento do luto, foi um luto por suicídio. Sim. Tem uma pergunta aqui, a irmã. O microfone está onde? Por favor. Uma contribuição. Alguém com o microfone? Ei, boa noite, Regina, meu nome. Meu pai cometeu suicídio no início da pandemia e hoje eu estou aqui porque eu recebi o vídeo do Wander, colocando ali qual seria a temática. É muito desafiador ainda conversar sobre isso, falar sobre isso, é um ponto que dói, mas como eu sei que a gente está no caminho da cura, eu entendi que hoje seria uma gota a mais de consolo. Então, eu entendo que, apesar de ser muito difícil, muito, muito difícil, mas eu sei que Deus me trouxe até aqui. Amém. Obrigada, Glória a Regina, Deus. por colaborar conosco. E em nome de Jesus vai ser a gota. Oh, glória! Glória a Deus. Glória a Deus por essa gota maravilhosa do rio da água da vida. Amém. Bem, Marli, então a pessoa chegou até você. Como foi? A primeira pessoa, né? Foi uma primeira, foi a segunda? Como foi? Nós agendamos, elas fizeram contato comigo e agendei com as duas irmãs, a primogênita e a do meio, porque eu vou dizer, a paciente A é a primogênita, a paciente B é a do meio e a paciente C, que no caso aqui, vamos dizer, a paciente C, que seria a que suicidou-se. Então, as três irmãs, A, B e C. Então, as irmãs, acolhi as duas irmãs no primeiro momento, no primeiro atendimento presencial, e foi assim, como eu disse aqui para a doutora Cleonice, que foi o primeiro atendimento, foi assim, de totalmente choro livre e associação livre, porque realmente assim muita dor, um choro muito intenso, principalmente da primogênita. Mas eu precisava ter um contato primeiro com ambas. E o contexto familiar, elas foram criadas, o pai foi embora, deixou a mãe com os filhos, e então a mãe, a matriarca, criou esses filhos, e a primogênita assumiu os cuidados com os irmãos menores. Então, a primogênita era a que mais chorava, a que mais demonstrou assim, a mímica corporal, facial, tudo dela, muito sofrimento. E aí eu entendi naquele momento, naquele dia, naquele acolhimento, que era necessário um atendimento individualizado, porque ambas tinham necessidades individuais. Então, era um luto familiar, porém, havia necessidade de individualizar, até porque as famílias, o núcleo familiar de uma e da outra eram totalmente bem diferentes. Então, uma com os filhos na primeira infância e a outra já com os filhos adolescentes. Então, eram contextos que precisavam ser trabalhados individualmente e depois, então, fazer essa junção novamente. E eu gostaria de lembrar e até encorajar cada um de nós aqui, né? Que quando chega um caso para nós, a frase que vem é: Senhor, será que eu vou dar conta? Não é, Marli? Minha querida. Realmente, assim, e inclusive, longe de nós esgotar toda essa questão, tá, do luto, que nós temos visto muito conteúdo, muito material, muita coisa ultimamente tem sido muito debatido, mas nós aqui não vamos esgotar essas questões. O que nós vamos aqui é compartilhar um caso que foi realmente assim, Deus nos permitiu ver, contemplar. Então, mas foi no primeiro dia, quando eu terminei, falei: Senhor, tenha misericórdia, me ajuda, porque eu preciso do Senhor. Realmente foi isso. E a paciente A, ela já chegou com um diagnóstico de TDAH, né?
Sim. Ela chegou, inclusive, ela já sentou e já foi se apresentando. Eu tenho TDAH. E daí a pouquinho chorava, chorava, chorava. Então, eu falei que eu tenho TDAH. E aí foi. E aí, foram meia dúzia de vezes naquele atendimento. Então, que eu tenho TDAH, eu sou TDAH, eu tenho diagnóstico de TDAH. E aí me veio assim, imediatamente, desconstruir os rótulos. Porque é algo que nós, no dia a dia, nos consultórios, nos atendimentos, nós percebemos como que os rótulos que foram colocados, eles, muitas vezes, impedem a pessoa mesmo de avançar e de progredir. Então, por padrões de famílias que a criança cresceu naquele contexto, e aí eu falei, mas você tem o diagnóstico? Tem diagnóstico, faço acompanhamento com neuro, tomo tais e tais remédios. Falei, tá, então, ok, nós vamos, no próximo encontro, vamos conversar sobre isso. Maravilha. E aí você pode dar sequência aí, que eu vou olhando as perguntas no chat para poder fazer depois, tá? E vocês ficam com a liberdade de interagir conosco. Bem, partindo do ponto que eu percebi a individualidade de cada uma, então o próximo encontro foi então com a primogênita. Mas nesse dia eu disse, nós compartilhamos aquele texto lá de Jó, no capítulo 11, versículos 16 e 17, que diz, antes delas saírem, nós lemos juntas, e elas foram, e aí eu as orientei ao meio-dia, elas estarem meditando nesse texto, olhando, tentando ver se elas conseguiam olhar para os raios do sol ao meio-dia. Ok. Usa o microfone. É, Marli vai repetir sobre quem cometeu suicídio, como foi isso e os demais. E idades, né? Acho que. sim, a primogênita 35, a do meio 33 e a caçula 27 anos, que foi quem se suicidou. Então, a paciente A e B foram as que eu atendi, as irmãs Da que cometeu suicídio, que era a caçula das 3 irmãs. E foi um suicídio por enforcamento. Ok? Repete o versículo de Jó, por gentileza. Isto. Jó 11, de 16 a 17. Nós compartilhamos esse texto, na hora eu me lembrei imediatamente, pelo contexto que eu estava vendo elas vivenciarem, né? Pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembranças como águas que passaram. A tua vida será mais clara do que o sol ao meio-dia, ainda que haja trevas, serão como amanhã. E aí, para elas, durante a semana, meditarem nesses versos ao meio-dia, tentando olhar para os raios do sol. E depois, no próximo encontro, então, nós compartilharmos. E aí, a primogênita, na semana seguinte, foi o primeiro encontro com ela. E aí, nós começamos a trabalhar a questão da desconstrução de rótulos. E aí ela me contou a vida dela, me relatou que ela, como primogênita, ela tinha, a mãe saía para trabalhar e dizia para ela, você tem a responsabilidade sua, tomar conta dos seus irmãos, das suas irmãs. E aí ela cresceu com esse peso, e muitas vezes, quando ela falhava em alguma situação, ela sempre recebia uma palavra de como ela falhou, como ela não deu conta de cuidar desses irmãos. E um dia ela ficou muito desesperada, porque essa que se suicidou pulou a janela e fugiu de casa, e ela foi uma luta para ela encontrar essa irmã. Então, ela carregava muita dor, mas ela já foi diagnosticada com o TDAH já adulta. Então, provavelmente, quando criança, ela já tinha ou desenvolveu, e aí na fase adulta é que foi então um neurologista fazendo esse acompanhamento médico, né, terapêutico. O interessante é nós observarmos como que funcionou a cabeça da doutora Marli.
No primeiro encontro, onde teve essa associação livre, como ela citou, choro livre, porque as irmãs estavam de fato sofrendo aquele luto, ela percebeu uma forma de alcançar essa primogênita através da desconstrução desse rótulo. Não que ela não tivesse o transtorno, mas que ela encarasse o transtorno de outra forma. Sim. Isso facilitaria, não é? O sofrimento, a diminuição do sofrimento naquele Sim. caso. É porque o sofrimento dela realmente, assim, um sofrimento real, os traumas primários eram legítimos e os traumas primários foram reforçando os traumas legítimos, os traumas primários. E aí o que acontece? Ela tinha muita ansiedade e se cobrava demais, tanto em casa quanto no trabalho. Então, as queixas principais, além do luto, da dor, e o choro era com muita dor. E aí, ao trabalhar com ela, desconstruindo os rótulos, o que ocorre? Ela usava o TDAH como um mecanismo de fuga e justificar o choro, porque em casa o marido não sabia como lidar com ela, chorava tanto, tanto. Ela chegava do trabalho, tomava banho, ia para o quarto e está chorando, 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 e com 2 filhos adolescentes, e ele sem saber o que fazer, e ela, Maria, eu não sei o que fazer, dói demais, por que o que faltou eu fazer pela minha irmã? Então, havia muita cobrança, e a cobrança já era um padrão que ela veio carregando já da infância, da estrutura da personalidade dela. Então, na desconstrução de rótulos, então fomos trabalhar a identidade dela. E glória a Deus que pessoas assim de Deus, líderes, mulheres bem assim envolvidas, né, na No igreja, serviço ao Senhor. Isso, servindo. Então, assim, e o interessante é que Deus me mostrou assim claramente como elas queriam. Elas queriam muito. Então, a participação, o terapeuta ele não faz nada só. Nós não fazemos. Quem faz, o Senhor nos usa, mas a pessoa precisa realmente querer. E ambas estavam no momento que elas queriam muito. E aí, ao desconstruir os rótulos, eu pensei em como desconstruir rótulos. E algumas palavras que ela disse, que ouviu muitas vezes, principalmente da mãe, eu tive uma ideia de pegar um coração vermelho, onde peguei algumas fitas adesivas que saíam com facilidade. E eu falei, vamos escrever quais as palavras que dói, aquilo que te machuca, que você ouviu muito, e ali nós colamos no coração. E aí depois vamos olhar então agora quem realmente nós somos. Então foi trabalhando a identidade. E aí ao remover esses rótulos, então como é que está o nosso coração? Como está a nossa alma? E aí trabalhando a questão do sangue de Jesus derramado sobre nós. E aí quem nós somos? Então, princesa amada do Senhor, Deus nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino da luz, nós somos como a menina dos olhos de Deus, nós somos preciosos. Então, fomos construindo aí, colocando exatamente assim, como filha amada de Deus, essa posição de filha amada de Deus, e desconstruindo. E é muito interessante que no segundo, terceiro atendimento, eu ouvi TDAH 1 ou 2 vezes. Então, é algo que realmente assim, que precisava acontecer. Então, ela continua o tratamento com o neuro, mas ela realmente, nós fomos desconstruindo isso, que era muito forte. Foi muito evidente logo no primeiro atendimento. Maravilha. A Rayana, ela comenta aqui no chat que ela precisa muito de experiência nesse tema abordado, pois estou no 4º módulo, mas sempre fui referência na igreja em aconselhamento. E ontem fui abordada por uma mãe de uma adolescente de 15 anos que tem tentado suicídio por uma forte depressão. Estou buscando em Deus sabedoria. Rayana, realmente, né? Isso tem sido mais comum do que a gente imagina, né? Mesmo dentro do ambiente cristão, né? E que o Senhor Jesus te ilumine, mas é bom orientar que essa família busque ajuda. A EP tem esse lado
associar a terapia na app é muito acessível, né? No site da app você consegue escolher terapeutas ali e é bastante acessível o valor ali. Então, eu te encorajo a orientar que essa família peça ajuda, ok? Amém? Vamos lá, Marli. E aí teve uma técnica que você usou, que está lá na nossa apostila. APJF. Quem se lembra dessa técnica? Como é? A Cláudia está dizendo aqui, algo para Jesus fazer. Como foi isso, Marli? Algo para Jesus fazer foi aplicado para ambas. Porque quando nós trabalhamos as circunstâncias, a nossa vida é circunstancial e os eventos inesperados ocorrem nas nossas vidas e nós não temos o controle sobre todas as coisas. E aí eu perguntei, você tem o controle sobre tudo que acontece na sua vida? Então, ambas, né, responderam que não. E então, o que podemos fazer com aquilo que nós não temos o que fazer? Então, e aí passei a orientação, as orientei a fazer a caixinha, como, né, e assim algumas... Pode, por favor, falar os detalhes, porque todos devem estar bastante curiosos para saber como é essa técnica, não é? Algo para Jesus fazer. É algo que eu não tenho mesmo como fazer. Então, peraí, eu tenho aquele que pode. E nós, então, baseados naquele Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é muito interessante, porque ao orientar como fazer a aplicação da técnica, porque ela envolve, a pessoa prepara aquela caixa como um cofrezinho lacrado, uma caixa com uma abertura, onde vai colocar, então, o que é para Jesus fazer ali dentro daquela caixa, com o versículo ali. E ele precisa ser colocado, essa caixa, em um local onde seja alto, para a elevação do braço, elevação do corpo, porque é algo para Jesus fazer lá no alto. Então, eleva os meus olhos. Então, ao falar, ao lembrar desse versículo, eu tenho todo aí o meu corpo, o meu físico, o meu psiquismo, está tudo, e o meu espiritual. Então, quando a gente fala espiritual no corpo, é exatamente essa hierarquia, que o espírito, ele dá vida. Glória a Deus, o espírito é vida. As emoções. Provérbios mesmo diz, um espírito abatido, quem o pode suportar? Então, o nosso espírito, ele dá vida ao nosso corpo. E como o doutor Ulisses fala, nós enfatizamos, o mundo espiritual é mais real do que isso aqui. Coisas estão acontecendo ao nosso respeito agora, que nós não estamos vendo, mas estão acontecendo. Muitos de nós passaram por situações hoje, talvez até de dificultar chegar aqui. Para participar desse momento. E a técnica Algo para Jesus fazer é muito interessante porque nós deslocamos, há um deslocamento daquilo. Espera aí, é só Jesus que pode fazer. Então, eu realmente, há um alívio, eu entrego. E realmente o resultado é bem eficaz. É isso mesmo. E depois de um tempo, você pode pegar essa caixinha com essa pessoa, colocar dentro de um balão e soltar. Ou pegar essa caixinha e simplesmente deixar ela fluir. É papel, fluir num rio. Para realmente dissociar. Tudo aquilo que você colocou, que você entregou, você deixou ir. Maravilha, né? Muito Glória bom. a Deus. É um E aí depois teve as circunstâncias de prazer e desprazer, né? Sair com os filhos, sair com o marido, como é que foi isso? Ela chorando, ela dizia, eu quero voltar a sorrir. A pacientear, a primogênita. Isso, eu quero voltar a sorrir. E chorava. Eu quero voltar a sorrir. E chorava. E aí veio ao meu coração porque o marido, ela relatava que o marido não compreendia por que ela chorava. E aí, então, eu agendei com o esposo. E falei, preciso acolher esse esposo, ouvi-lo,
Porque muitos homens na nossa cultura têm dificuldade de lidar com o choro. E aí, no acolhimento a ele ali, ele abriu o coração e trouxe as questões dele, assim, eu que cheguei, no primeiro momento, eu que cheguei, ninguém estava comigo quando eu cheguei ali e tive que resolver toda a situação, foi eu que tive que tomar todas as providências burocráticas, ninguém olha para a minha situação. Então, e aí eu tenho que compreender, e eu não sei o que fazer. E aí eu ouvi, ele um homem cristão também, e aí tivemos um momento onde ele pôde limpar a chaminé dele, como a gente sempre fala aqui, e eu percebi que, ao falar, o semblante dele, no final, já estava transformado, estava diferente. E aí eu pude pontuar com ele algumas questões, o processo que a família da esposa dele estava vivendo. E ali ele houve realmente assim um tratar de Deus com ele, porque na mesma semana eu tive um retorno assim de quão diferente estava. Vocês imaginam como que essa situação de luto, que é tão desafiadora, estava afetando o casamento dessa paciente A? E o fato dessa sensibilidade do terapeuta de entender que precisava trazer também o cônjuge à terapia. E essa aceitação. Então, nós, como terapeutas, precisamos pensar sobre isso, nesse entorno. O que está acontecendo na vida desse paciente? É necessário trazer mais alguém para o consultório? E foi o caso que a doutora Marli percebeu e trouxe e fez a diferença na vida familiar desse casal, né? E os filhos adolescentes, um terapeuta nosso também da EP, os adolescentes foram atendidos por esse terapeuta e o esposo, ele conseguiu assim compreender que aquele era um processo que ia passar, mas ela precisava realmente elaborar, viver e saber o choro. Muitas vezes a gente já leva um lenço e não quer ver a pessoa chorando, mas o choro, ele é importante, ele é aliviante. Como o nosso mestre, que o doutor Ulisses já falou, que a lágrima ela foi, os cientistas já detectaram que tem substância, tem uma química que é relaxante na lágrima. Então, é algo que promove um relaxamento, e a pessoa realmente vai... Aquele choro que vem, assim, que traz aquele alívio. Então, aquele esposo, ele... E aí, como fazer para voltar a sorrir? Porque ela corria, ela participava de maratonas, e viajavam para outros estados para participar de maratonas, e depois desse luto, então, isso tudo, ela parou de treinar, parou. Então, houve uma mudança bem significante na vida deles. E aí, houve uma sugestão de fazer uma tarde com os filhos, um cinema com eles, vamos assistir um filme junto, fazer uma pipoca, vamos assim, os seus filhos, a vida continua. E ali, então, foi feito, eles assistiram O Dia do Sim, né, que é um filme... Aquele filme, O Dia do Sim. A doutora Marli indicou esse filme, O Dia do Sim, bem-vinda. Indicou o Dia do Sim para essa família, para poder fazer assim, ó. Vamos abrir o olho para nós de novo? Isso, e assim, e começaram então, peraí, vamos sair, vamos passear, passar uma tarde junto, diferente, sair desse contexto. Foi um processo, então foram 9 sessões com a primogênita, 8 sessões com a segunda filha, a filha B. Ok. Eu quero fazer uma pausa aqui sobre um comentário no chat que é bem importante. Existe um site chamado cvv.org, que é o Centro de Valorização à Vida. E eles têm a assistência, inclusive tem uma ligação 188, no caso de necessidades com respeito ao suicídio. Então, esse canal, ele dá essa assistência. Então, para você que comentou aqui, acho que é Rayane, né? Comentou no início a respeito da necessidade de uma irmã na igreja lá em sua família, pode contatar esse CVV aqui, de acordo com a orientação da Ruth.
CVV, Centro de Valorização à Vida.org, CVV. Então, Teve ainda uma sessão dessa primogênita ainda, e nós vamos falar sobre o restante da família, né? Que faz todo sentido, né? O contexto familiar corrobora ou não para melhora dessa pessoa enlutada. Nessa condição que a doutora Marli já trouxe até agora para nós, ela também trouxe para essa primogênita a necessidade de reconhecer as qualidades do marido. Na verdade, o que estava acontecendo ali? Mudança de foco. Do sofrimento para o que ainda está acontecendo, porque o tempo ainda está correndo de vida para aqueles que ainda estão vivos. Então, ao invés de colocar o foco no sofrimento, vamos colocar foco no aqui e agora, né? E aí, esse reconhecimento das qualidades do marido, essa necessidade de perdão, como é que foi, Marli? Porque o que ocorreu? Após o suicídio dessa irmã, uns meses após, ela descobriu algumas coisas que, inclusive uma traição. Então, com uns 3 ou 4 meses que havia perdido essa irmã. Então, ela ficou assim, foi um baque muito grande, que até então não havia ocorrido em 16 anos de casamento. Então, pelo menos que ela tivesse tomado conhecimento. E aí, nós tivemos um momento de trabalhar, assim, quais as qualidades do seu esposo, quais os pontos positivos. E aí ela foi pontuando, foi relatando, e aí eu trabalhei aquela técnica do perdão, que quando joga a boia, né? O que está afogando, então eu jogo a boia. Eu estou com a boia, eu vou jogar ou não vou? Vou deixar. E ali, então, eles tiveram então um momento, os dois, em que fizeram os acertos e se perdoaram para continuar a vida deles, né, em comum. Essa técnica está na apostila. Se eu não me engano, ou é módulo 9 ou é 10. Não me lembro. 9, né? Provavelmente é o 9. Então, o perdão, e assim, uma coisa que eu quero mais uma vez enfatizar. Gente, olha, é só Deus mesmo, porque nos momentos em que estamos atendendo, a gente pensa uma coisa e aí o Senhor traz à lembrança ali alguma palavra que a pessoa fala. Então, inclusive, eu não havia pontuado com você. E aí, continuando com a paciente A, veio, então, um entendimento, eu comecei a estudar, veio ao coração de estudar o luto judaico. Alguns pontos que foram me chamando a atenção. Quando eu cheguei aqui, doutor Ulisses falando da tanatologia, que ia fazer um momento conosco, e aí eu falei, gente, que coisa impressionante, e exatamente assim, tudo linkado. Falei, tem algo aí. E aí eu comecei a estudar o luto judaico, que o luto judaico são muitos ritos, muitos cerimoniais, tem muita coisa que realmente assim é muito extenso, é muito ritual a se cumprir. Então, mas o que eu fui vendo? O que há na nossa cultura que veio da cultura judaica? E aí eu sentei com as duas para conversar sobre essa questão, pontuar. E aí, quando lendo Gênesis 35, 38 a 30, quando Jacó sepultou Raquel, após ela dar à luz a Benjamim. E ali levantou um altar de pedras e colocou, né, Betel, Casa do Pão, ou Efrata, né? Então, ele erigiu um altar de pedras. E ali ficou, e está ali até hoje, pelo que os relatos, é visitado até hoje. E ali, então, elas também começaram a se interessar e começaram a estudar. E aí, a segunda irmã... Prossiga. Olha, vocês têm total liberdade para interromper, para perguntar, para contribuir, tá? Como você teria feito? Fiquem à vontade também. Isso aqui é um bate-papo. A segunda irmã, ela veio com as queixas principais, ansiedade e insegurança. E ela tinha um vínculo muito forte com a irmã que se suicidou. As duas brincaram juntos, tiveram uma adolescência e uma juventude juntas, e realmente, assim, muito sofrido. E essa irmã que faleceu deixou 2 meninos,
um de 7 e um de 1 ano e 8 meses. O pai pegou o de 7 anos e ela pegou o de 1 ano e 8 meses. E ela já tendo um filho de 4 anos. Então, de um dia para o outro, a vida mudou. Esse núcleo familiar mudou. E aí, ela conversando com o filho, disse, olha, você é filho da barriga da mamãe. E esse aqui, o seu primo, ele agora é filho do coração. E ele é seu irmão a partir de agora. Então, foi assim, uma mudança muito grande. E esse marido, o esposo também, aceitar esse sobrinho, acolher e também criar como filho. Então, houve uma mudança, que aí nós precisamos trabalhar alguns no contexto familiar, já com esses 2 meninos tão pequenos, com a vida mudada. Um menino que era só ele, tudo era para ele, e agora ele dividir com o primo. O que você acha da gente falar sobre a segunda irmã depois do nosso timezinho de café? Um chazinho ali. Vamos dar uma paradinha de 10 minutos apenas. 10 minutinhos. Vamos tomar o chazinho e aí a gente volta e entra na segunda paciente, ok? Vamos lá? Ok. Vocês que Um mandam. chazinho, 10 minutinhos.
Quando o assunto é hospedagem, todo mundo pode economizar. Com 123 milhas você encontra o melhor hotel para Amados, podemos ir retornando aos nossos postos, por favor. Sei que o papo tá bom.
Prazo vencido, vamos voltando. Glória a Deus. Um sorriso e um glória a Deus, né? Como diz o nosso querido. Nós vamos doutor voltar Luiz. ao conteúdo e vejam só, vocês que estão online já estão a postos aqui, né? A turma do presencial gosta de bater um papo. Esse cantinho aí do nosso lanchinho é especial mesmo, né? Fala sério, Marli. É verdade. E quem tem a satisfação de estar aqui presencial, experimenta como é bom. E realmente é difícil de retornar. Mas é muito bom. Mas vocês terão a oportunidade de estar aqui conosco. Só pontuando uma questão com relação à filha primogênita, porque no dia que um choro que ela estava, a forma como ela estava chorando, eu parei e falei: quem está chorando? É a mãe, é a irmã, é a filha, é a esposa ou é a profissional? O choro que ela é profissional, ela trabalha numa área administrativa de uma empresa. E aí que ela começou a chorar mais e disse: é a esposa. Então, ali eu vi que era um choro diferente. Então, era da esposa ferida. Foi quando ela abriu, então, e fez o relato com relação à questão conjugal que ela estava vivendo. Bem, a irmã B. A irmã B, já um contexto do núcleo familiar, com um filho de 4 aninhos, que, de repente, recebe o primo, e aí o quarto, que era só dele, foi dividido, os brinquedos, e aí uma série de questões a serem administradas. Escola, creche, e aí veio para esse pai e essa mãe agora, tem um novo membro em uma situação bastante dolorosa, e aí, então, esse filho começou, de repente, sumiu com a agenda, sumiu com o cartão, deu o cartão da mamãe e o cartão sumiu, e a agenda da escola sumiu. E aí ela entra em contato com a escola, tinha um bilhete da professora na agenda, e aí recados de que ele estava chutando a canela dos coleguinhas. Houve uma mudança no comportamento dele. E aí, então, ela trouxe para eu ter um tempo com ele. E foi muito interessante, que criança fala tudo, desenha tudo e fala tudo. E aí ele disse que ele fez igual o irmãozinho, que chutou a canela dele e doeu muito. Eu falei: doeu? Eu também chutei a canela do meu... Eu falei: você acha que doeu? E ele: acho que doeu, ele chorou. E aí, então, o que ocorre? Volto, então, para os pais, porque aí realmente era uma questão de trabalhar com os pais, no sentido assim, dessa organização agora desse núcleo familiar, sendo que esse filho, que era o primogênito, o filho único, tinha todo um contexto voltado para ele, e agora tudo sendo dividido. E aí eu perguntei para os pais: o que vocês acham que ele está comunicando com essas mudanças comportamentais? Ele está querendo o quê? Atenção, né? Espera aí, o foco não sou mais eu. Inconscientemente ele estava comunicando. E aí houve, então, nós interagimos com a escola, com a pedagoga da escola. Os pais também procuraram uma escolinha de futebol para inseri-lo. E aí, levando o pequenininho, que tem algumas regras, e aí, então, eles começaram a fazer um esporte juntos, chutar bola, brincar juntos, assim, bem fase inicial. Então, a família, junto com a escola, elas conversaram, né, a pedagoga, a mãe, o pai, e esse pai também, ele chegou um momento, assim, esse esposo, de entender que a irmã estava cuidando, acolhendo esse sobrinho de 1 ano e 8 meses que ficou sem a mãe. Então, foi assim, foi algo que realmente, assim, só Deus para quebrantar e realmente gerar
um amor assim tão grande para acolher mesmo como se fosse filho, e eles estão pleiteando na vara da família a guarda, né? E aí está assim uma questão na vara de família, onde o juiz vai decidir essa situação. Temporariamente a guarda está com eles. Vocês imaginam que essa irmã caçula, ela acolheu o filho da pessoa que cometeu suicídio. Ela já tinha um filho, ela já tinha um filho. O contexto familiar dela mudou completamente. A doutora Marli sentiu que deveria trazer esse marido também para a terapia, ou seja, envolveu toda a família. E aqui eles aprenderam a fazer uma nova rotina para amenizar esse sofrimento que essa criança, embora não estivesse sofrendo o luto diretamente, ela estava recebendo um resvalar desse sofrimento dessa mãe e dessa adaptação, né? Sim, a família toda foi afetada, independente da faixa etária. Todos foram afetados e aí precisava de muita habilidade. E aí eu fico percebendo como o papel da mãe, da esposa, da mulher, porque a mulher tem vários papéis. E como que a mulher determina um clima em uma casa. Provérbios o estado 31. de espírito da mulher, da mãe, é algo muito fantástico. E as mulheres, assim, entender como são colunas na vida do marido, na vida dos filhos, das gerações. Porque o que vai ficar é o que nós deixarmos construído, né? Então, essas mães, essas mulheres, elas quiseram muito. Porém, o que acontece? A figura paterna. Pouco foi dito sobre o pai, que deixou a mãe com elas, e a mãe foi trabalhar para criá-las. Então, a figura do pai e do avô dessas crianças, bem assim, bem superficial. Agora, a mãe, mesmo longe, mesmo em outro país, estava sempre se fazendo presente. Contatos telefônicos, e aí ela estava para vir a qualquer momento, e veio agora em fevereiro. Então, essa família, essas 3 mulheres cuja a caçula cometeu suicídio, tinha mãe que morava fora do país, que durante o velório não pôde participar do sepultamento da sua filha. E somente neste ano, já no final da terapia, essa mãe esteve no Brasil. Sim. E aí tudo mudou, né? O que ocorreu? Após as sessões com as irmãs, e depois fechando com a questão do luto judaico, que aí onde entra? A questão, por exemplo, o judeu, eles não, no cerimonial judaico mesmo, dos judeus, eles não utilizam flores para homenagens. Para você levar uma coroa, tem uma sala separada onde a coroa é colocada, onde as flores são colocadas. Porque eles têm o entendimento de que a flor você coloca ali, daqui a pouco está murcha. Então, os cerimoniais são feitos com pedras. E aí, muito interessante, porque eu fui em 2 sepultamentos recentes, observando nos cemitérios, como que nós temos questões da cultura judaica que nós recebemos e que nós praticamos, mas assim, não está consciente no nosso contexto. Então, são as frases, a data do nascimento, é um versículo, é uma frase que a pessoa gostava. E aí foi quando introduzimos essa questão de quando Jacó levantou, e os judeus, eles até os ossos dos seus mortos, eles levavam, quando os ossos de José foram levados, quando saíram do Egito. Então, eles tinham muito cuidado com isso, nós vemos no contexto bíblico esse cuidado. E aí, nós fizemos, então, um momento com elas em que, porque elas não tiveram aquele momento de despedida, foi tudo muito tumultuado, foi muito, assim, algo muito inesperado. Então, aí sugerimos, deixamos elas pensando em um momento em que, se estivessem lá no túmulo, fossem lá, tivessem um momento onde elas pudessem falar o que elas queriam falar, porque a dor da primogênita era muito grande. Ela dizia: o que mais que eu poderia ter feito? Eu chamava para ir para a igreja, eu isso e aquilo. E aí teve um dia que eu falei: você não acha que nós vamos ter muitas surpresas lá no céu? Porque a irmã dela se converteu, ficou um tempo na igreja, ficava assim, ia e voltava. Você acha que nós vamos ter muitas surpresas lá no céu?
Lembrei muito que, né, tem alguém aqui no nosso contexto que fala isso, né? Acho que nós vamos ter muitas surpresas lá no céu. E aí fizemos esse atendimento à noite. No outro dia ela me ligou, eu preciso falar com você. Eu preciso falar com você. Eu falei, tá, pode falar. Eu sonhei com você à noite. E você sorria e dizia para mim, nós vamos ter muitas surpresas lá no céu. E ela falou, e você sorria e falava, nós vamos ter muitas surpresas lá no céu. Daí, ela falou, Marli, o Senhor me curou. O Espírito Santo me curou. O meu choro agora é de saudade, não é mais de dor. E aí as duas irmãs, então, se prepararam, porque essa irmã se suicidou no dia 24 de dezembro de 2021. E no dia 25 de dezembro de 2022, elas foram lá. E fizeram em família um momento em que as irmãs, cunhado, cunhada, os filhos, tiveram um momento e uma delas levou uma pedrinha branca. Eu não sugeri, como ela falou, Marli, eu levei uma pedrinha branca. E eu voltei lá e está lá, que ela voltou com a mãe. Porque a mãe chegou e elas foram junto com a mãe. E junto com a mãe, elas me mandaram um monte de vídeos curtindo no shopping, nos parques, em ambientes assim, bem sorrindo, numa alegria. Eu voltei a sorrir. Ela falou, eu quero voltar a sorrir. Então, mas é algo que eu aprendi muito com a questão do luto judaico, e me veio à memória naquele atendimento o filme A Lista de Schindler, que foi um alemão que salvou muitos judeus, e ele chorou porque ele poderia ter salvado mais. Se ele tivesse o dinheiro do anel, o dinheiro do carro, o dinheiro, ele poderia ter salvado mais judeus. E aí fizeram, então, um memorial. E ali eles passam, quem já assistiu o filme, sabe, eles fazem colocando as pedras no túmulo dele como uma homenagem a ele, reconhecendo que eles estavam ali porque ele fez tudo o que ele fez. O filme ele é fantástico, assim, quem não assistiu, eu sugiro, porque e foi exatamente quando eu li sobre Jacó sepultando Raquel, levantando um altar, e lembrei dessas cenas do filme, e ali, então, foi que veio aquele... Porque foram vários insights, né? Nós temos também, né, doutora Sim, Cleonice? claro. Muitos insights. Aprendi muito, muito com esse caso. E essa semana passada, uma delas me ligou, já numa outra situação, e para agendar um atendimento. Mas já em um outro contexto, já não é mais a questão do luto. Então, nesse Glória a caso, Deus. como foi o trabalho terapêutico? Como o senhor usou a doutora Marli? De levar essas mulheres para olhar para o aqui e agora, de olhar para suas famílias, de cuidar das suas famílias, de olhar para si como pessoas que conseguem superar até mesmo um diagnóstico de TDAH, por exemplo, ao invés de se apoiar nas mazelas que existem, sim, com todo o respeito e consideração pelas pessoas que têm esse transtorno, existem os desafios muito grandes, né? Não olhar para esses desafios, mas olhar para o que o Senhor deu e mostrar a esperança, né? Será que no céu teremos muitas surpresas? E através do luto judaico, daquele memorial da pedrinha, da consideração de que tudo passa, mas nós temos a história, nós temos uma construção que foi formada, né, naquela convivência. E essas mulheres decidiram fazer essa representação novamente lá no lugar onde essa irmã foi sepultada. Eu quero trazer aqui uma consideração que foi colocada, a lista de Schindler é a pergunta. Schindler, tá? Não é children, não, é Schindler. Existe aqui uma contribuição que eu gostaria de compartilhar com todos vocês aqui, da Regina. Ela disse o seguinte: eu tive a experiência de luto da perda de minha mãe. Não consegui chorar no dia do óbito dela. Ela ficou doente em um período de 3 meses e faleceu. Como sou enfermeira e a única filha, e a única da área de saúde, tudo ficou para eu resolver. Eu peguei toda a responsabilidade e ainda com os plantões no hospital. Foi uma loucura, nada dava certo, nada se resolvia.
Eu vendo minha mãe só piorando e nada estava mais sobre meu controle. Veio o óbito, eu não chorei, estava ansiosa para o velório acabar e estava achando o luto muito chato e demorado. Depois passei 2 anos sem entender os meus sentimentos, me cobrando, porque eu mesma comecei a me julgar que eu não amava minha mãe, pois não havia sofrido o óbito dela. Ao final dos anos, veio a luta comigo mesma, uma angústia que eu não entendia, uma dor, uma tristeza, muito choro. Só foi aliviado após o acompanhamento com psicóloga, que me ajudou a colocar os pensamentos e emoções no lugar. Glória a Deus por ter me ajudado. Aí a Maria Eliane perguntou: o luto veio transbordar aquilo que já estava mal? E aí eu gostaria de pedir ao Gabriel para colocar aqui para nós as fases do luto. Só para a gente poder fazer um pouquinho dessa contextualização sobre o luto, tá? Existem 5 fases. Podem haver outras considerações, mas efetivamente a gente pode considerar essas 5 fases. A pessoa que vive o luto, ela pode passar por cada uma das fases, ou apenas uma delas, ou todas elas, ou nenhuma delas. Tudo depende de como essa pessoa cresceu desde a sua infância, né, Marli? A Marli comentou aqui comigo, antes da gente começar, e aí vocês podem, por favor, pensar, até contribuir conosco também sobre o que eu vou citar aqui. Marli, fala você, Marli, sobre o que você falou comigo, do crescimento, de como você cresceu sobre o luto, Sim. por favor. Eu cresci, a minha geração, nós íamos aos funerais, tanto de irmãos das igrejas, familiares, e para nós, e meu pai era pastor numa igreja do interior, então, volta e meia tinha, né, os funerais, e eu tinha 9 anos, quando houve muitas crianças morreram com sarampo na época, e uma menina que havia falecido, de uma família da igreja, que morava distante, chegaram com o caixãozinho só com o corpo lá na igreja. Minha mãe, então, cuidou, e ali pegou lençol, pegou roupa e me chamou. Vai na casa dos vizinhos para pedir flor. Que naquela época não era funerária. Não, não tinha. Então, eu com minha irmã fomos de casa em casa pedindo flores para colocar no caixãozinho. E aí voltamos com as mãos cheias de flores e fomos colocando. E aí eu, curiosa, coloquei a mão no pé da menina. Então, e aí senti, né, assim, gelada. Então, eu tinha meus 9 para 10 anos. E assim, mas eu voltei com aquelas flores, gente, aquilo para mim era algo assim, gente, vou colocar lá, porque tá. E assim, a gente, como criança, não tinha. Então, nós lidamos com a morte como algo que Natural. Então, na estrutura de formação de personalidade, eu lido com a morte de uma forma assim, é algo que é fato, é real, e nós precisamos nos voltar, e inclusive um texto que foi aplicado lá com elas, é aquele texto de Jó: todos os nossos dias estão contados, o Senhor já colocou limites aos nossos meses, aos nossos dias, aos nossos anos. Salmo 139, versículo 16, fala isso também. Também. Então, a dor, ela é intensa, a dor do luto, porque é um rompimento de um vínculo afetivo. E há muitos mitos com relação ao luto, e cada um vivencia o luto de uma forma diferenciada. Isso que a doutora Cleonice falou. Então, um pode viver todas essas fases, alguém pode ver uma ou duas, ou nenhuma, vai depender do vínculo, depender da estrutura de personalidade. E eu penso que nós precisamos nos voltar mais para a questão da morte como algo que eu estou aqui apenas por um tempo. É uma passagem, é uma preparação. E o que eu estou deixando, que legado eu estou deixando para os que estão convivendo comigo, para as minhas gerações, no caso eu já tenho netos, que eu estou deixando? Eu várias vezes já pensei, como no meu funeral, o que os meus filhos estão dizendo? O que os meus netos, meus amigos, meus irmãos de igreja, quem conviveu comigo?
Porque a morte é real. Agora, se eu tenho motivação para viver, se eu tenho objetivo, se nós temos. Eu tenho propósito. Se eu estou cumprindo um propósito, então eu vou cumprir dentro daquilo que o Senhor estabeleceu. E crendo que ele já estabeleceu limites. Não é ninguém que vai colocar esse limite. Uhum. E existem casos que a pessoa sequer percebe se ela passou ou não por essas fases. Como, por exemplo, a Cláudia, não é Cláudia? Cláudia, ela vivenciou no passado, não tão distante, o quê? 2 anos atrás, 3 anos atrás? Com respeito à urticária. Em cerca de 2 anos atrás, numa aula, numa vivência presencial, a Cláudia estava assistindo a uma aula. E aí, quer contribuir conosco, Cláudia? Um resumo rápido, por favor? Boa noite, meu nome é Cláudia. Eu lembro que a gente estava numa aula e começaram a se falar de luto e eu tinha uma coceira no corpo que até então eu não sabia de onde vinha aquela coceira e quando ela atacava era uma coisa muito horrível que eu não desejo para ninguém. E ali naquela aula, quando alguns terapeutas falando sobre luto, na hora me abriu aquele leque e eu me vi na igreja onde a minha mãe estava, ali no caixão. Eu devia ter meus 5 anos de idade quando ela faleceu. E eu me vi dentro daquela igreja e lembro quando uma tia me pegou eu e minha irmã, para poder ir dar, né, lá o último adeus, alguma coisa desse tipo. Só que eu não quis ir. Eu lembro que eu não quis ir, eu não fui. E aí eu cresci com essa ideia e talvez assim, conscientemente dentro de mim, culpa, porque todo velório que eu não ia ver a pessoa lá. Porque eu achava assim, eu não fui ver a minha mãe eu não vi, então não via aquelas pessoas. E isso foi passando ao longo dos anos. E aí eu desenvolvi essa coceira, que também não foi algo assim, a vida toda, era algo recente. E nessa aula, quando elas começaram, eu me vi ali na igreja e comecei a me coçar. Gente, era tão desesperador, a gente estava com máscara ainda, né, na época, e eu fui no banheiro, isso aqui meu estava tudo vermelho de tanto que eu coçava, assim, por dentro da roupa e me coçando toda, e eu comecei a tremer muito na aula e dar aqueles ataque cardíaco no coração. Eu falei, gente, eu vou morrer, eu estou passando mal. Aí chamei uma colega que estava do meu lado, e falei, eu estou passando mal, eu não estou bem, o que está acontecendo comigo? Quanto mais elas falavam, pior eu ia ficando. E aí, na hora, eu levantei a mão, falei, né, isso que estava acontecendo. Aí o doutor Ulisses pediu que alguns terapeutas se levantassem para fazer uma oração por mim, horário. Ele falou algumas palavras, colocou a mão no meu ombro, pediu para mim repetir algumas palavras. Na época, a minha terapeuta é a que vos fala. E ela, sem eu perceber que ela estava me pedindo uma carta de despedida, eu acabei escrevendo umas 5 folhas, mas nem sabia que era uma carta de despedida. Fiz e, em seguida, fui encaminhada para uma outra terapeuta para fazer aquela despedida ali mesmo, como se eu estivesse no cemitério, né, me despedindo da minha mãe. E as coceiras cessaram. Glória a Deus, Jesus, Glória que a lindo Deus. isso. A glória e a honra é do Senhor. Glória a Deus. Obrigada pela sua contribuição, Cláudia. Então é isso, às vezes o trauma traz para nós algumas coisas que a mente não organiza e harmoniza, localiza em forma de sintomas. E a resolução do trauma resolve o problema físico, que foi o que aconteceu com a Cláudia. Aqui tem uma pergunta. Obrigada, tá, Cláudia, pela contribuição. Aqui tem uma pergunta. E o suicídio? Sob a motivação? Tinha alguma história que poderia ser a causa ou o diagnóstico? Antes da Marli responder essa pergunta, eu quero perguntar para vocês. Vocês perceberam essa notar sobre isso durante o processo terapêutico que a Marli trouxe? E aí, Marli? O suicídio é algo realmente assim muito enigmático.
as famílias de enlutados por suicídio sempre têm uma interrogação. O que levou isso a acontecer? Qual foi o motivo? Qual a verdadeira motivação? O que realmente... O que nós deixamos de fazer? O que poderíamos ter feito? E, nesse caso, essa jovem, ela tinha umas inconstâncias. Era um temperamento muito forte, ela tinha umas inconstâncias, então, de tempos em tempos, ela permanecia na igreja e aí se ausentava. Então, foram várias intercorrências, né, ao longo da vida dela. Então, a família em si, eles não têm, em nenhum momento, assim, sinalizaram que algum dia ela tenha dito, tenha falado algo. Não há. Não deixou evidências de nada, nada relatado, nada escrito. Só que ela... Só não, é importante. Ela teve algumas frustrações em relacionamentos, né? Então, ela realmente, assim, era a irmã caçula, que, pelo que eu percebi, assim, foi muito protegida pelas irmãs mais velhas, e a estrutura dela de formação, da personalidade dela, era diferente das outras duas. Então, Regina, a resposta à sua pergunta foi dada. Agora, eu gosto de enfatizar que no processo terapêutico, isso não era a importância. Era como se a gente colocasse foco naquilo que trouxe dor. E naquele momento, nós queríamos, Senhor Jesus. A doutora Marli teve a unção de direcionar para o aqui e agora, para a vida delas, que continuava. A Luciana quer fazer uma consideração. Agora sim. Agora eu fui. Boa noite, aqui é a Luciana. O foco foi em quem ficou, né? Pelo que eu entendi, não em quem partiu. Eu ouvindo, né, falar do luto, o luto, para mim, na minha vida, quanto experiência, é algo natural, né? Eu já presenciei várias perdas significativas de pessoas próximas, minha mãe, meu pai, familiares. Então, eu já vi muitas pessoas mortas, já socorri pessoas mortas, de ter que fazer primeiros socorros. Então, eu acho que isso acabou criando em mim uma certa naturalidade, né? Naturalidade e imunidade, digamos assim. Então, eu lido como algo que faz parte da vida, né? Para mim é mais tranquilo lidar com isso. Mas aí eu também sou mãe, né? Então eu não sei o que é uma perda de um filho, que dizem que é a pior perda. Então, mas eu sempre falo com Deus que no momento que Deus for recolher meus filhos são do Senhor, Deus vai cuidar de mim. Mas em relação, eu estava compartilhando mais cedo com a Cleonice, a questão de que é muito mais difícil para mim a perda de relações, que também é um luto. Fala-se muito do luto como morte, mas o luto é qualquer tipo de perda. Então, perder relacionamento, ser frustrado, traído, romper um relacionamento, também é um luto. E, para mim, esse luto, sim, ainda é muito complicado de lidar. Então, isso aí é uma das questões, né, a se levantar, que eu creio que vocês vão abordar vários tipos de luto aí, mas me chamou a atenção, né, a gente fazendo uma analogia com a psicanálise do luto e a psicanálise, que é subjetiva, quando a doutora Marli traz assim, algumas questões, né, que faz parte da vida, que a gente tem que aprender a viver, a encarar, enfim, eu vejo muito como objetivo, né? É uma forma objetiva de tratar o luto. Mas como nós deveríamos ou poderíamos olhar o luto de uma forma subjetiva? Por exemplo, o que de fato, quando você perde uma pessoa, o que de fato você perdeu? É uma pergunta que a gente pode se fazer,
né? Além daquele ente querido, o que eu perdi com a perda daquela pessoa, né? E aí o luto fala de vínculo, tá? E aí eu achei interessante algo que eu aprendi hoje, está bem fresquinho, para compartilhar com vocês, Cristocidência, que dizia assim, o vínculo, que o luto é sobre o vínculo, né? Sobre o apego que você tem a algo. Isso pode ser uma pessoa ou uma situação, né? E esse vínculo, após o luto, ele não deixa de existir com a morte. Ele permanece, o vínculo. A questão é, a gente vai precisar se readaptar. Mas o vínculo ele vai permanecer por toda a vida. Ele nunca vai ser rompido. Porque a gente tem a sensação de que com o luto há um rompimento desse vínculo, né? Não necessariamente. E aí falava assim que quando há um rompimento, existe uma reação em cada pessoa. É como a doutora Marli falou, cada um é único, cada um vai reagir de uma forma. E não é minimizar essa perda, mas é preciso encontrar uma forma desse vínculo continuar a viver da melhor maneira em nós, né? É preciso aprender a viver de uma forma nova. E aí achei interessante como quando o conteúdo que eu tive acesso dizia assim, que é uma perda significativa, uma experiência única, onde cada pessoa sofre ali um abalo, né? Há uma modificação, há uma desorganização emocional na pessoa, no entorno, né? E aí a gente precisa reaprender a se enxergar naquele contexto novo, né? Tanto a nós mesmos quanto cada um ali da situação. E aí fala que o enlutado, ele precisa acreditar que a terapia é um lugar seguro, um lugar de acolhimento, de fala sobre a questão, né? De enxergar diante dessa perda como viver sem a presença, como se reorganizar emocionalmente. Então, acho que, basicamente, o nosso papel vai ser esse, né? E aí, isso aqui foram as minhas palavras, assim, eu coloquei bem assim, existe vida após a morte. Essa é a conclusão que eu tirei. É possível continuar a viver após a morte de alguém. A perda do vínculo. O que é preciso é aprender a achar um sentido para continuar, olhar ou achar motivos para seguir, para se ver uma nova perspectiva, apesar de. Isso aí foi a minha experiência de vida, né, tendo o conteúdo hoje. O que eu diria? Que é possível a vida após a morte, né? Que muitas pessoas, eu vejo, às vezes, uma entrevista na TV e a pessoa fala assim, acabou a minha vida, né? E aí, quando o doutor Eunício trouxe uma pergunta de alguém aí também, eu queria fazer uma contribuição que a pessoa perguntou assim, é possível transbordar? Não sei se você tem essa pergunta aí. O luto transbordar uma outra questão subjetiva? E eu diria assim que na minha vida foi, né? O luto só veio transbordar aquilo que já estava mal? Exatamente. E aí é uma experiência minha. Eu tinha uma relação ruim com a minha mãe e o luto da minha mãe fez transbordar isso. Então, talvez seja possível, não para todas, mas em alguns casos, esse luto só vem transbordar, só vem revelar algo subjetivo que já não é tão bacana assim. Obrigada pela sua Obrigada. contribuição. Ela me fez lembrar do prazer e desprazer, que na estrutura de formação, quando nós estudamos o complexo de desenvolvimento infantil, desde o ventre, o bebê ele já está tendo sensações de prazer ou desprazer. Esse ambiente de harmonia ou desarmonia. E depois de nascer, ninguém quer o desprazer. Todos nós queremos o prazer, ganhar, ganhar, ganhar. Então, o que ocorre? As perdas, sejam elas materiais, sejam elas emocionais, sejam elas de que âmbito for, é desprazer. E o nosso cérebro ele é todo para prazer, prazer, prazer. Então, como lidar? E nós que temos a palavra de Deus, temos convicção, né, como ela disse, a vida é eterna. Então, a dor do luto ela pode ser muito intensa.
Porém, o Espírito Santo de Deus e a graça dele sobre nós é muito maior. Ela é Amém. muito maior, ela é transbordante. Então, tomando posse disso, é da palavra, que nós sabemos, nós não censuramos ninguém, né? Quando alguém diz lá, minha vida terminou, porque... Então, ao atender essa pessoa individualmente, nós vamos, desde a estrutura de formação, entender por que essa pessoa disse essa palavra, essa frase. Então, por isso que é indivíduo, é cada um. Então, uma família pode ter 10 pessoas e cada um vivenciar de uma forma diferenciada. Amados, vocês acreditam que já são 21 horas? Tem vários comentários aqui no chat que eu gostaria de falar. Inclusive, tem a Kátia que quer trazer uma contribuição para nós. Vamos lá, Kátia, por favor. Abre o seu microfone aí. Ok? Me ouvindo? Sim, bem-vinda. Ah, tá. Então, eu sou a Kátia, estou no 6º módulo, muito feliz mais uma vez com essa aula maravilhosa. E eu já tinha falado um pouco sobre o meu luto, né? Mas eu pude agradecer agora a Deus o porquê que eu não sofri tanto com o luto e nem os meus filhos, assim, de ter essa dor tão intensa, né? Assistindo essa aula me fez lembrar que quando eu era criança, a minha mãe fazia aniversário das bonecas e chamava as crianças para trazer suas bonecas para o aniversário. Mas só que também, quando as bonecas ficavam velhinhas, não podia mais aproveitar, a gente sepultava as bonecas. Que coisa linda que você está trazendo para nós. Olha a ludoterapia. Sepultava as bonecas. E eu sem assim, saber desse inconsciente aí meus filhos era a mesma coisa. Qualquer bichinho de estimação dele que falecia, que morria, eu fazia o sepultamento com eles e levava florzinha também no velório dos bichinhos. Né? Aí uma vez meu filho, ele foi no banheiro e falou assim, mãe, tem um rato aqui, tem um rato aqui. E ele foi lá matar esse rato. Quando ele matou o rato, não era o rato, era tipo um coelhinho, um lebre, um negócio assim. Esse menino chorou desesperadamente, mas ele chorou. Aí eu fui, abracei ele, beijei, acalmei. Aí eu falei, vamos sepultar o bichinho? Aí ele falou, eu falei, papai do céu, né? Deu, mas agora vamos sepultá-lo? Ele falou, vamos, mamãe. Aí fomos lá, fizemos sepultamento, né? Aí, quando ele passou por esse luto, eles lembravam, eu lembrando agora, né? Eu falei, Jesus, olha que coisa linda. E assim, e a gente tem que ensinar os nossos filhos isso, eu creio também, porque agora na pandemia, né? Hoje, assim, a pessoa vai falecer, não tem aquele luto em casa, que fica na sala, você chora a noite toda, no outro dia sepulta, né? Normalmente vai para a igreja. Quando é para a igreja, às vezes vai lá para o cemitério, e lá mesmo vai sepultar, né? E na pandemia, que a pessoa não pôde nem ver a pessoa, né? Então, assim, realmente o luto é uma causa muito importante da gente estar se falando, né? Então, essa é a minha contribuição. Obrigada. Obrigada pela rica contribuição, Kátia. Verdade. Glória a Deus. Verdade. Aqui eu vou ler Glória dois... a Deus, glória Amém, a Deus. doutor Ulisses, por favor. Não, eu estou admirando, eu estou muito consternado com o assunto, né? É um assunto realmente que relembra umas coisas assim tristes, porém, mas pelas contribuições que eu ouvi hoje aí, pela apresentação da doutora Marli, pela sua coordenação, eu fico empolgado de ver o crescimento dos terapeutas da EP e dos acadêmicos, o desejo, né? A vontade de estar presente, ouvindo, contribuindo, perguntando. Isso realmente é o ápice da EP, né? É onde nós queremos chegar, para que todos ficam todos nivelados, um passando as técnicas para o outro e não guardando nada, segredo particular, mas disseminando as técnicas, as variantes da técnica. Não existe uma técnica fixa, uma cartilha fixa para todo mundo, como você bem disse, doutora Clóvis. Então, isso é maravilhoso. Com a minha experiência já, né, oxigenário, então, e vendo esses casos todos aí, fantástico, fantástico, fantástico.
e eu que passei por N lutos, tanto por morte como perdas na área material, na área afetiva, etc. Então, isso aí é muito importante, essa aula. E depois é que eles ficam bem essas fases do luto e que aprendam bem que isso é uma realidade, essas fases do luto, e que realmente, como você disse, uns passam por todas as fases, outros passam por uma, duas ou nenhuma, e também eu gostaria que a Cleonice, no final, falar sobre luto patológico e luto normal, não é isso? E que realmente o que fica, depois de trabalhado, o luto normal ou o patológico, o que fica doente mesmo, resta saudade e dor. A dor é curada pela psicoterapia, como a doutora Marli apresentou, mas a saudade nunca é curada. Mas, porém, ela é minimizada e passa a lembrar as coisas boas da pessoa depois que a dor sai. Então, os fatos bons, de alegria, sempre vai aparecer. E, principalmente, aquela sensação de que nós vamos nos encontrar no céu com aquela pedrinha branca que foi citada aí, né? E realmente fantástico. E os casos que ela citou, da boia, da caixinha, lá em cima da geladeira bem alta, para, né, o que é para Jesus fazer, né? Citou a casa da boia, da caixinha, e citou outras técnicas aí de Salmo, de Jó. Eu fico muito feliz que isso está sendo assim, realmente passado uns para os outros, e ninguém guardar técnica para si, mas que espalhem aí. E quem for aprendendo, quem for tendo uma técnica, criando uma técnica, uma variante, passar para os outros, porque isso aí é necessário no consultório. Temos as técnicas, porque o Espírito Santo realmente vai dirigir para cada caso, para cada pessoa, aquele tratamento de luto, seja o tipo de luto que vier. Muito importante, eu estou fantástico, estou alegre, feliz da vida, ver esse crescimento e essa simplicidade de todo mundo aí, cada um com uma experiência pessoal, realmente é um grupo unido, sem a vaidade, sem aquele orgulho, o ego murcho, mas aquela satisfação de honrar e gratidão a Deus por todas as coisas que Ele tem feito na nossa vida. Deus abençoe vocês todos. Aleluia. Amém, Obrigada, irmão aleluia. Ulisses. Obrigada. Glória a Deus. Obrigada. Eu vou ler só 3 comentários, porque são pertinentes. Todos são pertinentes, obviamente. Eu escolhi 3 aqui, porque falam de lutos de outras coisas, não luto de morte. Aqui, a Ludmila cita que é verdade, eu vivi um luto, eu vivi um divórcio e verdadeiramente esse vínculo existe. Não há relacionamento, mas há um vínculo. Há uma filha também, o que eu acredito reforçar o vínculo. E a Maria Bernadette disse: quando tive que me separar do meu marido por um período quando tiver que me separar do meu marido por um período forçado, foram 3 meses de choro de soluçar. Quando entrava na igreja em culto, eu chorava muito com Deus. O próprio Deus foi me restaurando, me desconstruindo e construindo. Experiência única. Glória a Deus. O Vander está à disposição para esclarecimentos aqui, nossa equipe. Para você que ainda não é acadêmico, procura que ele está de plantão aí, para poder esclarecer quaisquer dúvidas. E sim, a aula vai poder dar continuidade. Esse bate-papo sobre luto realmente é muito importante, não é verdade? E não faltam experiências positivas. Glórias ao Senhor por isso, não é verdade? Vamos encerrar aqui, Elton? Vamos, comenta aí pra gente o que vai acontecer nessa semana ainda, quarta e sábado. Ah, vamos lá. Eu sei de sábado, quarta eu não me lembro. Quarta-feira. Pedir ajuda aos universitários. Quarta-feira vai ter um encontro aqui também. Provavelmente o número maior de pessoas vem participar, porque o assunto está relacionado à supervisão. Se eu não me engano, os casos clínicos clássicos, né, de Freud. Então a gente vai trazer muitos casos relacionados à histeria,
aos transtornos obsessivos compulsivos, a fobias e também aquilo que diz respeito à psicose. E por que isso é importante? Porque você que está chegando aí, você que está se formando, chegando agora, que vai buscar fazer o curso, você vai encontrar como terapeuta tudo isso em consultório. Então é bom entender esses casos, saber como é que eles se manifestam, para a gente também saber como trabalhar. E isso vai ser uma benção. Então, quarta-feira agora vamos ter essa preciosidade. Possivelmente com a participação do Dr. Ulisses, que falou agora, e a doutora Henriqueta. Vão estar, e os demais terapeutas, e os demais acadêmicos. Né? Então, a aula é bem democrática. No sábado, aqui também na app, e transmitido para o mundo inteiro, vai ter uma aula sobre doença da adoração e violência doméstica. Um assunto muito atual, muito pertinente, muito interessante.